meus queridos, graça e paz para o seu coração. A gente está aqui nesse nosso primeiro dia de devocional, onde a gente pretende estar compartilhando sempre uma palavra de Deus, uma porção especial, de acordo com aquilo que a gente tem lido no nosso plano de leitura do Novo Testamento. Você sabe, nós temos a intenção de ler toda a Bíblia esse ano e nós estamos nessa parte do Novo Testamento. E nesse primeiro dia de devocional, eu queria conversar com você aqui sobre o livro de Coríntios, que nós já estamos lendo ele a partir de hoje, ok? E você já notou uma coisa? Nós temos uma mesma Bíblia como essa, você deve ter uma na sua casa, eu tenho a minha, mas você já notou que, porém, cada um entende uma coisa diferente? Cada um tem um ponto de vista para interpretar as Escrituras, para entender alguma coisa? Nós podemos dizer uma coisa com isso, que pode parecer até estranho para você, mas a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias. E o que é uma heresia? Você pode perguntar, pastor, o que é uma heresia? Heresia é uma doutrina falsa, é um falso ensino da palavra de Deus, é algo com uma interpretação errônea a respeito das Escrituras. E assim, é a mesma Bíblia, pessoal, mas com visões diferentes. E a isso, visões diferentes, sabe o que nós chamamos? Divisão. E Paulo estava enfrentando isso aqui na igreja de Coríntios. Havia uma divisão na igreja, tinha uma situação naquela igreja. Uns diziam que eles eram de Paulo, outros diziam que eles eram de Apolo, outros diziam que era de Cristo. Eles estavam divididos, era o mesmo evangelho, a mesma mensagem, o mesmo Jesus, mas estavam divididos. Paulo estava enfrentando essa situação na igreja. E Paulo, então, já no seu primeiro capítulo, que você vai passar por ele no seu plano de leitura, no capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 10, a palavra de Deus está dizendo assim, olha só: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Pessoal, Paulo está deixando bem claro aqui, eu rogo em nome de Jesus, que não haja divisões entre vocês, que não haja partidarismo entre vocês, que não haja dissensões entre vocês, como um sendo mais especial, um tendo mais revelação, um tendo mais conhecimento do que o outro. E é tão interessante isso, quando a gente olha para esse texto, que eu me lembro de uma passagem lá do livro de Gênesis, quando o próprio Deus fala sobre unidade, já que Paulo estava reforçando que precisamos ser unidos no mesmo parecer e no mesmo pensamento. Queridos, lá em Gênesis, no capítulo 11, para reforçarmos esse texto, Gênesis no capítulo 11, os versos 6 e 7, sabe o que dizem? Dizem assim, você conhece a história sobre a Torre de Babel, e olha só, o que diz a história? Diz assim que, assim disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E agora eles começaram a construir isso. E em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha só, Deus estava falando que aqui tinha um povo da Torre de Babel. Um povo que tinha um propósito, um mesmo coração, um mesmo pensamento, um mesmo ideal, uma mesma intenção. E esse povo botou para quebrar. Esse povo aqui resolveu fazer uma construção que chegasse até os céus. A motivação deles estava totalmente errada. É verdade, até alguns historiadores dizem que eles estavam fazendo isso justamente para que, se Deus enviasse um novo dilúvio, alguns teólogos afirmam que eles estariam protegidos de Deus. Eles não estariam sujeitos ao dilúvio, como as águas chegaram até o cume dos montes apenas. Então, queridos, é importante você entender que Deus estava falando de um povo unido, um povo que tinha propósito, um povo que tinha a mesma direção. E Deus estava falando assim, exatamente aqui no versículo 6, que eles começaram a fazer, e nada é capaz de impedir esses caras fazerem alguma coisa se eles estiverem juntos. E aí sabe o que Deus fala? Venham, Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Quando Deus estabelece aqui os idiomas sobre a face da terra, a confusão das línguas, cada um começou a falar no idioma. Sabe o que acontece, gente? Quando cada um começou a falar uma coisa que o outro não entendia, acabou-se aquela construção, acabou-se aquele grande projeto. Então, na nossa igreja, nós precisamos entender uma coisa, que aprendemos com 1 Coríntios 1:10. Precisamos todos falar a mesma coisa. Nós todos temos uma visão aqui nessa casa, Igreja Shekinah. E sabe qual é? Nós não podemos ter entre nós duas visões, nós temos apenas uma visão. Nós não podemos ter pensamentos divididos a respeito daquilo que cremos e daquilo que somos em Cristo Jesus.
nós adoramos apenas a Deus. Nós temos o nosso maior referencial, e é o único e maior, que é Jesus Cristo. Nosso maior referencial não é o pastor X, não é o pastor Z, não é o modelo de estratégia de crescimento X ou Z, e eu não preciso citar os nomes porque você sabe. Nós não somos uma religião, queridos, que adora mortos, e muito menos uma igreja ou pessoas que idolatram os vivos. Esse não é a nossa missão, esse não é o nosso objetivo. Nós somos filhos do mesmo Deus, herdeiros do mesmo Pai. E vou te dizer, nós somos família de Deus. Nós temos uma visão simples e uma intenção muito clara: estabelecer o reino de Deus em nossa cidade, nossa amada Cacoal. E hoje, eu queria convidar você a você pensar sobre isso. Eu te convido, encaixe essa palavra no seu coração. Tenha um só parecer, um só pensamento. Tenha convicção de que esta é a única palavra, esta é a única verdade. Há só um caminho, há só uma verdade, há só um jeito de termos vida. É através de Cristo Jesus. Possamos nos amar e caminhar juntos no mesmo pensamento. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional.